Mais uma vez, graça e paz a todos os irmãos e sejam bem-vindos. Vamos abrir o livro de Primeiras de Reis, perdão, Segundas de Reis, tá? O livro de Segundo de Reis é ali onde estará o nosso estudo ou meditação para nós hoje. Vamos aqui analisar alguns versos, né? E se tivéssemos que dar um título ao nosso estudo, seria a obra de Elias. Segundos de Reis, capítulos 1, versos 1. E, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Ele caiu e adoeceu. E enviou, presta atenção aqui, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebud, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Acasias caiu, adoeceu, e ele pegou nos seus servos e deu a ordem: lá, vão ainda consultar como é que vai ser essa minha doença, se eu vou sarar. O consultar não é errado, o perguntar não é errado, mas a quem ele foi consultar? E a Bíblia deixa bem claro que é Baal-Zebu, Deus de Ecrom, ou seja, um ídolo. Verso 3. Mas, veja aqui esse detalhe, né? Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tesbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes, porventura, presta atenção à pergunta, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-Zebu, Deus de Ecrom? Veja que Elias não estava quando Acasias deu a ordem. Mas Deus estava a acompanhar, estava a ver tudo o que se passava com Acasias. Irmãos, não há nada que nós estamos a fazer ou que fazemos e que Deus não saiba, ainda que ele mantenha-se em silêncio. Mas ele sabe. Mas vamos continuar. A pergunta é uma pergunta reflexiva, né? Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar a Baal-Zebu, Deus de Ecrom? Quer dizer, o problema não é a consulta em si, mas a quem ele foi consultar. Verso 4. E por isso, veja, e por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Veja, mais uma vez eu volto a dizer, o problema não é que Acasias não deveria consultar. Ele deveria consultar. Quando surge um problema na nossa vida, devemos procurar consultas. Devemos procurar a solução. Agora, é estranho você está a passar por uma situação dura ou difícil e você fica parado. Isso é estranho, não é normal. Então, você, estamos a passar em uma situação dura, devemos procurar respostas, devemos procurar solução dessa mesma situação. Mas a pergunta é: a quem? Onde procurar a solução? Onde procurar entender? Ou com quem nós vamos conversar para acharmos a solução do nosso problema? Agora, perceba o seguinte: a sentença recaiu sobre Acasias de que, por causa da doença, ou seja, ele adoeceu, e por ele ir consultar a Baal-Zebu, se ele iria sarar ou não, por causa dessa ação dele consultar a Baal-Zebu, né, a Baal-Zebu, ele não iria sair da sua cama e morreria logo. Irmãos, existem circunstâncias na vida que podem aparecer na nossa vida, ou que vão aparecer na nossa vida, que se nós não agirmos da devida maneira, essa mesma circunstância vai nos trazer o fim, ou a morte, ou a vergonha, ou a derrota. Imagina aqui, se Acasias consultasse a Deus, eu acredito que ele teria o oposto do resultado, ele não iria morrer. Pelo contrário, ele iria sarar, a doença iria passar.
Mas por causa dessa rebeldia, de que ao invés dele consultar a Deus em Israel, o Deus de Israel, ele foi consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrón, essa mesma doença que ele adquiriu por um erro seu, por um erro dele, ele não procurou a doença, ele não, vamos dizer assim, desobedeceu uma lei de saúde, ele estava a caminhar em sua casa e em algum momento ele tropeçou e ao cair, a doença veio como resultado. Irmãos, existem circunstâncias, existem situações, existem problemas que vão surgir na nossa vida por causa de um deslize nosso, por causa de um desequilíbrio nosso, por causa de um acidente. Mas diante deste problema que surgir por uma questão de erro, por uma questão de falha, o que nós devemos fazer é ir a Deus e procurar resposta. Senhor, qual será o fim desta situação? Porque se eu ir procurar o auxílio de outros seres, de outros deuses, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a sentença cairá sobre mim, e uma sentença negativa. Verso 5. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: que há que voltastes? Veja, os mensageiros não cumpriram a sua ordem, a missão. Verso 6. E eles lhes disseram: um homem, veja aqui, eles não identificaram um homem, diz assim: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz ele: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrón? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias aqui vem mais uma vez trazer a nota tônica, vem trazer a essência, o problema, se assim podemos dizer. Ele diz assim: por acaso, porventura, não há Deus em Israel para você ir consultar a Baal-zebu? O problema não é consultar, conforme nós já falamos. O problema é a quem ele foi consultar. E porque existia Deus em Israel, mas ainda assim ele deixou o Deus de Israel para ir a outros deuses, isso é que irritou a Deus. Porque se Deus não existisse, se Deus não estivesse ali em Israel, se Deus não demonstrasse a sua força, o seu poder, se Deus não demonstrasse que ele é um Deus que fala e cumpre, Acasias poderia ter, vamos dizer, uma desculpa, porque ele diria: não, olha, em Israel não há Deus, Deus está no silêncio e eu quero solução do meu problema, e por essa razão eu estou a ver que o Deus de Baal-zebu poderia me ajudar, mas não foi este o caso, não é este o caso, porque Acasias conhecia muito bem quem era Elias. Acasias conhecia a obra que Elias fez, que Deus fez por intermédio de Elias, lá em 1 de Reis, capítulo 17, 18 e 19. Acasias conhecia, então ele não tinha desculpas, porque foi por intermédio de Elias que o fogo desceu do céu e todo mundo entendeu que Jeová verdadeiramente é Deus. E ele não tinha desculpas. Mas mesmo assim, diante dessa situação, ao invés dele procurar o auxílio divino, ao invés dele procurar a ajuda de Jeová, a quem ele foi procurar? A Baal-zebu. Quem ou a quem você tem procurado ajuda quando os problemas surgem na vida? A quem você tem procurado ir consultar quando a doença surgir? Quando problemas no serviço surgirem, quando problemas no casamento surgirem, quando problemas na escola surgirem, a quem você tem procurado consultar? A quem você tem dirigido a sua súplica, o seu clamor? A quem você tem batido a porta? Por favor, me ajudem. Qual será a solução deste meu problema? Qual será o resultado desta situação? Será que ela vai passar ou então esse problema vai me destruir? Não é mal desejar saber o fim, não é mal.
Aliás, aqui a reprovação não é por ele consultar mais uma vez, mas é por ele não ir consultar a pessoa certa. Irmãos, se nós consultarmos a pessoa errada na nossa vida, na tua vida, diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, você poderá ter um resultado indesejável, como é o caso de Acasias. Mas vamos continuar, diz assim, versículo 6, né? Versículo 7, perdão. E ele lhe disse, qual era, né? Aqui Acasias pergunta, quem é o homem que falou para os seus servos? E os servos disseram, não, apenas um homem veio ter conosco. Eles não identificaram que homem era esse. Agora a pergunta de Acasias é interessante, diz assim, e ele lhes disse, qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Veja, qual era o trajo ou as vestes? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele conhecia Elias e ele sabia que Elias tinha um tipo específico de vestimenta. O verso 8 responde, diz assim, e ele lhes dissera, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, Elias, o tesbita. Irmãos, ou seja, Acasias não quis saber o nome do homem que trouxe a mensagem, mas o que ele vestia, como é que ele se comportava. E quando os homens disseram assim, não, ele é um homem que vestiu pelos e com um cinto de couro, ele diz, esse homem é Elias. Então aqui mostra mais uma vez que Acasias conhecia Elias. Irmãos, na nossa vida, Deus vai fazer sempre questão, de acordo com aquilo que a Bíblia aqui nos apresenta, de colocar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que quando uma situação indesejável ou por um erro nosso surgir na nossa vida, nós possamos entender que não. Existe o irmão fulano, existe a irmã fulana, que é homem, que é serva do Senhor, e lá eu posso pedir conselhos. E Deus vai procurar dar evidências claras de que essa mulher, de que esse homem é servo, é serva do Senhor, para que quando a dificuldade surgir, você não fica sem rumo, sem direção, sem um norte. Pelo contrário, você possa dizer que não, há alguém a quem eu posso dirigir a minha súplica e pedir conselhos. E vimos, ou estamos a ver, que esse alguém, aqui de acordo com Primeiras Reis, tinha um tipo específico de veste. As suas vestes definiam quem ele é. Será que quando alguém olhar para você, poderá dizer que esse é Elias, que esta é Elias? Ou poderá dizer que esse é Baal, é filha de Baal? Será que ao olharem para mim, ao olharem para você, poderão dizer que não, o fulano de tal, pela maneira com que ele se veste, pela forma educada, pelo tom de voz, pela maneira que ele se comporta, realmente é serva ou é uma cristã? Será que nós podemos esperar isso das pessoas? Sem muitas das vezes nós termos que falar os nossos nomes, sem muitas das vezes nós temos que dizer que não, eu sou adventista, eu sou cristão. Será que simplesmente a nossa presença, a nossa forma de ser, de agir, de vestir, vai dar um testemunho forte a favor de Deus? Verso 9. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, vemos que Elias era um homem das montanhas, alguém que fazia vida campestre, disse-lhe, homem de Deus, o rei diz, desce. Essa é a ordem, verso 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, veja a ousadia de Elias, a zombaria, se assim posso dizer, se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, e a ele os 50, e os seus 50. Verso 11. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus. Veja aqui o título, homem de Deus. Assim diz o rei, desça
depressa. Verso 12. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e ele e os seus 50. Será que Elias não tinha sentimento para fazer com que o fogo descesse do céu e matasse não só o capitão, como os seus 50? Claro que ele tinha coração, mas por que ele deu essa ordem? Porque o pedido foi mal feito, porque o pedido desafiava aquilo que era Deus. Veja a ordem, olha, homem de Deus, desça, porque o rei te mandou, o rei mandou, disse, desça, homem de Deus, desça. E Elias disse assim, eu? Homem de Deus, você vem até mim e me ordena e me desafia dessa maneira? Agora você tem que saber, se eu realmente sou homem de Deus, o fogo do céu vai descer e vai te consumir. E por 2 vezes isso aconteceu. Agora presta atenção aqui no versículos 13. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, presta atenção, e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe, e suplicou-lhe, veja, e suplicou-lhe, e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50. Veja esse capitão, a humildade e o amor e o respeito que ele tinha pelos seus companheiros, pelos homens que ele liderava. Ele não pediu apenas pela preservação da sua vida, como pela preservação dos 50 que com eles estavam. E mais assim, a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Diante de Elias, este capitão de 50, juntamente com os seus, eram servos de Elias, porque Elias servia a quem? A Deus, o Criador dos céus e da terra. Ainda que humanamente falando não tinha exércitos, ainda que humanamente falando não tinha palácios, ainda que humanamente falando não tinha riqueza, ele tinha o Deus de tudo isso, o Senhor dos exércitos, o dono da prata e do ouro, o dono de todos os castelos. É a ele que ele servia, e sendo que Elias servia a Deus, e Elias era o mensageiro, o representante, o embaixador de Deus aqui na terra, no reino de Israel, tanto o rei Acasias, bem como os capitães e os homens que serviam os capitães, todos eles eram servos de quem? De Elias. Irmãos, precisamos ter o cuidado com aquelas pessoas que adoram e que servem verdadeiramente a Deus, porque elas estão a representar a Deus. E muitas das vezes, estas pessoas, ainda que não seja por ordem divina, se lançarem uma sentença sobre você, a sentença vai pegar. E por que vai pegar? Porque Deus não vai ficar desonrado. Todo mundo sabe, por exemplo, que o irmão Emanuel é filho de Deus. Todo mundo sabe que a irmã Madalena é serva do Senhor, que a irmã Nair é serva do Senhor. Aí alguém vem e zomba da irmã Nair. Aí a irmã Nair diz, não. Você não pode gozar comigo dessa forma. Por causa dessa tua falta de respeito, você vai passar por isso, isso e isso. E Deus vai fazer com que as palavras que saíram da boca desta serva se cumpram. Por quê? Porque ela está a representar a Deus. Irmãos, muitas das vezes Deus vai fazer com que uma sentença se cumpra para que o seu servo não seja envergonhado diante dos homens. E foi o que aconteceu aqui com Elias. Mas estamos a chegar ao final. Verso 14. Eis que o fogo do céu e consumiu, eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, né, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Verso 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Veja que Elias, diante desse capitão, ele levantou-se e foi ao encontro do rei. Mas por quê? O que fez a diferença? A diferença é muito simples, porque a Bíblia deixa claro. Esse capitão, quando chegou diante de Elias, ele ajoelhou-se,
Ou seja, humilhou-se, ele suplicou, porque a Bíblia usa essa palavra que ele suplicou, ele fez uma oração, ele não só procurou preservar a sua própria vida, como também a vida daqueles que com eles estavam. Irmãos, a humildade, a súplica, a humilhação diante de Deus, diante dos homens de Deus, nos dará sucesso e poderá resolver situações em que estaríamos incapacitados de resolver. Ao invés de agirmos como os dois primeiros capitães que agiram com arrogância, como dizendo, homem de Deus, desça, você vai falar assim? Isso é a mesma coisa que você dizer para o presidente, presidente, vem até cá, eu estou a te chamar, vem aqui. O presidente vai olhar, mas calma aí, quem é você para me chamar desse jeito? É a mesma coisa que aconteceu com Elias, mas o outro não. Ele dirigiu-se, por favor, humilhou-se e clamou e suplicou. E não só ele suplicou, como também procurou preservar a vida dos seus liderados. E por essa razão, Deus teve misericórdia deste capitão e Elias atendeu ao mesmo pedido. Amados irmãos, para terminar aqui nos versículos 16, diz assim: E disse-lhe, esse Elias, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrón? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Esta é a obra de Elias. Um homem ousado, um homem de fé, um homem que obedecia de uma forma completa a palavra do Senhor. Mas nós vemos aqui também erros de pessoas que, diante de um problema, ao invés de dirigirem sua súplica, seu rosto a Deus, foram procurar a quimbandeiros, a feiticeiros, a adivinhadores. E eram homens que conheciam a palavra e que Deus deu prova de que ele verdadeiramente é Deus. Eu não sei até que ponto você conhece a Deus. Mas esta palavra vem mostrar para mim e para você que diante de uma situação, ao invés de nós ficarmos ou procurarmos soluções fora, devemos procurar o auxílio divino. Irmãos, prestem atenção. Consultar não é pecado. Diante da doença, não hesite em consultar. Diante de um problema, não hesite em consultar. Aliás, você vai ver que os ímpios, quando têm um problema, eles vão consultar a um adivinho, eles vão consultar a um feiticeiro, eles vão consultar a um quimbandeiro para procurar soluções. E muitas das vezes eles encontram soluções lá, de forma errada, é claro, e o fim deles será a morte eterna, o sofrimento aqui nesta terra. É verdade, mas eles vão para lá. E a Bíblia aqui vem nos incentivar, olha, diante de uma situação, não fique parado. Não se isole, não sofra sozinho. Clame a Deus, procure. Se você não tem como entrar de uma forma direta com Deus, Deus vai colocar pessoas na tua vida que vão testificar de que são servos do Senhor. E você apresenta a súplica, apresenta o pedido. Irmão, por favor, orem por mim. Irmão, estou a passar por uma situação e eu não consigo saber o que fazer. Por favor, consultem a Deus para saber qual será a resposta dele. E se Deus fez no passado, por que Ele não pode fazer hoje? E se Ele não faz hoje, por que não reclamar com Ele? Oh Deus, aqui a Bíblia me mostra que você é um Deus de amor, que escutas as súplicas dos teus filhos. Diante de um problema, Senhor, eu não quero consultar a um feiticeiro, eu não quero consultar a um quimbandeiro, eu não quero ir a um adivinho. Mas Deus, eu preciso de uma solução, eu preciso de entender o que está a se passar e qual é a melhor decisão que eu deva tomar. Qual é a resposta, ó Deus eterno? Mas, irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, que seja a meditação para nós hoje e amém.